Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Meu Fora de Série. E hoje eu trago para vocês 5 indicações de filmes que vão bugar o seu cérebro. O primeiro deles é Coerência, ou Coherence, como alguns preferem. É um filme de ficção científica que gira em torno de um grupo de amigos que se reúnem para um jantar de reencontro na mesma noite em que vai passar um cometa pela Terra. Logo de cara, algumas coisas estranhas, meio bizarras começam a acontecer, como, por exemplo, a tela do celular de algumas pessoas, né, de algum deles, dos amigos, racha do nada, assim. Estão falando no telefone e, de repente, a tela racha. Alguns deles trazem uma teoria sobre a passagem do cometa. Uma mulher até comenta um episódio bizarro que aconteceu uma outra vez, no outro século, em que esse mesmo cometa passou pela Terra, que é a história de uma mulher que, quando volta para casa, encontra o marido dela lá. E isso faz com que ela chame a polícia, dizendo que aquele homem não é o marido dela. Aí ele afirma que é o marido dela e tal, mostra inclusive foto dos dois juntos, mas ela continua dizendo que não pode ser o marido dela, porque ela mesma tinha matado ele na noite anterior. Ela foi considerada louca. Então isso é só uma ideia do que vem pela frente no filme. Essa história é uma história contada por um dos personagens numa outra passagem do cometa, né? Fica claro. Aí, de repente, a luz acaba. Todos eles ficam sem sinal de internet. Mas aí eles percebem que tem uma única casa lá na rua que ainda tem energia, né? Que ainda tem luz. E aí 2 deles decidem que vão até aquela casa para conseguir usar o telefone. Porque um deles quer ligar para o irmão dele, que já deixou avisado que se alguma coisa estranha começasse a acontecer, era para entrar em contato com ele na mesma hora. Aí os 2 vão lá para tal casa e depois de um tempo eles voltam, totalmente pasmos, assim, assustados, sem querer dar nenhuma explicação. Nesse mesmo tempo aparece uma caixa estranha que dentro dela tem objetos pessoais deles e fotos também deles tiradas naquela mesma casa, naquele mesmo momento do jantar, sendo que nenhum deles tirou foto nenhuma. Nesse ponto aí, você começa a desconfiar que é alguma coisa relacionada, por exemplo, a algum psicopata, coisa desse gênero assim. Mas a história vai se desenrolando e a gente entende o que está acontecendo. Que vai ter uma ligação com a história que aquela personagem contou lá da mulher e o marido do século passado. Na verdade, o que aconteceu é que a passagem do cometa criou várias realidades paralelas. Na verdade, não sei se criou, se só juntou elas, né? Isso tudo, lógico, deixou o clima mega estranho, né? Um clima assim de paranoia, né? Que eles acabam sem saber quem é da sua própria realidade e quem não é. Num determinado momento, uma personagem ali começa a ligar os pontos, como, por exemplo, o celular de um deles que tinha a tela rachada, agora não está mais com a tela rachada. Um objeto pessoal que antes tinha na caixa, agora não tem mais. Então, isso significa que eles começaram a se juntar em realidades diferentes, porque num determinado momento, todos eles saem na rua para olhar lá seus carros, começa a disparar o alarme e tal, e aí tem um ponto na rua que é absolutamente escuro, e é nesse ponto que as realidades se entrelaçam, e aí as pessoas acabam se misturando sem saber. Tudo isso acontece, claro, num clima barra pesada, né? E até um pouco claustrofóbico, né? Não só para eles como para a gente também. E acaba mostrando a fragilidade das próprias relações de amizade, mesmo se tratando de amigos de adolescência, né? Da época do colégio. Além do que mostra a fragilidade deles, da própria capacidade de escolha e da noção de identidade, pela falta de coerência. Esse filme, mesmo com um orçamento muito baixo, já que tudo se resume a um único cenário, né, aquela casa, consegue trazer uma trama bastante complexa, envolvente, intensa e muito perturbadora. Sem dúvida é um dos melhores filmes de ficção que eu já assisti por enquanto. Coerência de 2013 e você consegue ver lá na Prime Video.
Amir's bringing Laurie to dinner. You're talking about the comet. Yeah. Wheeler's comet. After it passed, people get lost. They would end up in the wrong home. What? And they keep telling people that this can happen. The chicken tastes like tuna. It must be Miller's Comet. This is bad. This is really bad. Wait, what's the box? That was at the other house. Oh my God. Baby, what did you see? Hugh, what did you see? Thought you told knew. us. Thought you knew. He told us. Everybody knew about this except me. Not from his house. We are visitors. A segunda indicação é Looper, Assassinos do Futuro. Também é um filme de ficção científica que se passa no ano de 2044. Joey é um looper, que é um assassino do crime organizado. Nesse filme, a viagem no tempo foi inventada no ano de 2074, mas foi considerada ilegal, então só quem usa é o crime organizado para eliminar seus desafetos. Eles enviam essas pessoas até o ano de 2044 e os loopers vão até o lugar que elas vão aparecer e fazem o serviço e somem com o corpo para que no futuro eles não sejam encontrados. Na trama, o que acontece é que Joey descobre que sua próxima vítima é ele mesmo, 30 anos mais velho. Isso, na verdade, é até uma condição imposta para quem aceita o trabalho de looper. Por isso que tem esse nome. Eles ficam em loop. Na história também tem uma criança que dizem vai se tornar um tal de fazedor de chuva. Ele é uma criança super inteligente e tem um poder bizarro toda vez que ele fica bravo, o que acontece muitas vezes. Acontece que o tal fazedor de chuva no futuro vai ser o que vai eliminar todos os loopers. E por isso o looper do Joey mais velho, que é interpretado pelo Bruce Willis, quer eliminar o que ele considera o mal pela raiz, ou seja, acabar com a criança. E o Joey mais novo quer evitar que isso aconteça. O filme tem cenas de ação bem intensas, vai tratar de questões também de destino, livre-arbítrio e as consequências das escolhas de cada um. O elenco também é uma pequena constelação. Além do Bruce Willis, tem Joseph Gordon-Levitt, que faz o mesmo papel de Joey, a Emily Blunt, o Paul Dano e o Jeff Daniels. Looper é de 2012 e também está lá na Prime Video. Time travel has not yet been invented, but 30 years from now, it will have been. In our present, called loopers. So when criminal organizations in the future need someone gone, they zap him back to the target from the future. And the only rule is, never let your target escape. Even if your target is you. I'm gonna fix this! I'm gonna fight him! I'm gonna kill him! This time travel crap just fries your brain like an egg. O terceiro filme é Old Guard. Baseado na série de quadrinhos que leva o mesmo nome, a trama segue um grupo de mercenários liderado por Andy, interpretada por Charlize Theron. Esse grupo possui habilidades incomuns e o dom da imortalidade. É claro que eles se machucam bem feio, mas os seus corpos têm a capacidade de se curar espontaneamente. Andy e seu grupo, composto por Booker, Joey e Nick, têm conseguido agir em segredo por milênios, combatendo as injustiças e protegendo a humanidade. Até que uma soldado chamada Nile é atingida e morta em combate. Só que não. Ela desperta e não entende bulhas do que está acontecendo. Por isso, o grupo precisa ir lá recrutar ela, explicar toda a história, enquanto também precisam se livrar de um CEO de uma grande empresa farmacêutica que descobre o segredo deles, quer capturar o grupo todo para estudar e tentar comercializar
a capacidade de cura deles, que, para dizer a verdade, nem eles mesmos sabem por que eles têm essa capacidade. Em meio a todas essas lutas, fugas, ameaças e segredos, segue uma grande dúvida. O que teria acontecido em São Paulo no ano de 1834 que fez com que o grupo dos imortais viessem para a nossa grande capital aqui, a antiga Terra da Garoa? O que será que aconteceu? Vamos investigar o que aconteceu, né? Para tentar ver quem que eles vieram salvar. Além dessa dúvida que não quer calar, o filme também aborda reflexões sobre a vida eterna, perdas, sacrifícios, lealdade, moralidade, junto de muita ação, claro. Old Guard, mistura ação e fantasia, foi lançado em 2020 e, segundo informações da própria estrela Charlize Theron, a continuação, que já foi finalizada desde 2022, deve chegar em breve nas telinhas. Enquanto isso, você confere a primeira parte lá na Netflix. Who are you? You can call me Andy. I lead a group of soldiers. Fighters, like you. See, you're already healing faster. You're gonna do great. So you good guys or bad guys? Depends on the century. So we really never die. Just because we keep living doesn't mean we stop hurting. If we can unlock their genetic code, the entire world will be begging us for the key. I shouldn't have done that. We don't have all the answers. A outra indicação que eu trago hoje para vocês é Sombra Lunar. A trama começa em 1988, na Filadélfia, onde o policial Thomas Lockhart, que está querendo reconhecimento na carreira, principalmente porque sua esposa está grávida, sai para trabalhar na ronda noturna e começa a investigar uma série de mortes misteriosas, onde as vítimas apresentam hemorragias cerebrais e 3 perfurações na nuca. Durante a investigação, ele se depara com uma suspeita, uma mulher misteriosa que parece estar ligada a todos esses casos. Só que ela desaparece de forma inexplicável, deixando mais perguntas do que resposta. Inclusive porque ele elimina ela nos trilhos do metrô. Só 9 anos depois, em 1997, quando ele já é detetive, os assassinatos recomeçam e o Thomas percebe que é a mesma mulher que está de volta, sem nem sequer ter envelhecido um dia. Conforme o filme avança, a gente vê, né, que ela é, na verdade, uma viajante do tempo. E ela tem uma missão que ela fala, inclusive, para ele, que ela não está assassinando pessoas, ela está salvando vidas. Isso tudo vai ter uma ligação lá no começo do filme, que mostra uma cena de 2024. E aí a gente passa a querer entender o que é que está acontecendo, por que ela viaja no tempo e qual a importância dessas pessoas específicas que ela está assassinando dessa forma. Inclusive, num determinado momento, ainda logo no início do filme, na verdade, já na segunda aparição dela, no caso em 1997, aparece também um cientista, ali um físico, dizendo que muito provavelmente essa série de acontecimentos tem ligação com o trabalho dele. O Thomas só vai acreditar que isso é verdade lá só depois que ele presencia alguns fatos e ela revela algumas coisas para ele. O filme se desenrola até o ano de 2015, quando tudo é revelado para ele e é uma grande surpresa para todo mundo. É claro que quando chega nessa época, ele já está totalmente obcecado para encontrar, para entender a história e para capturar essa mulher, porque até então ele não sabe do que se trata. Só que ela está
matando pessoas, inclusive pessoas queridas dele. Ele acha que voltando no tempo, impedindo ela de cometer todos esses assassinatos, ele vai inclusive salvar a vida da esposa dele, que morre no parto. O que para mim não tem muita coerência. Ele só acha que vai mudar a história e isso não vai acontecer, né? Mas é uma das coisas que fazem parte da obsessão dele. E aí ele já está totalmente decaído, já saiu da polícia, começa a investigar por conta própria e tal, né? E muita coisa acontece. Eu sei que o filme é bem legal, bem interessante, tem uma trama, tem um enredo instigante, assim, é muito... Embora a gente entenda, né, que ela é uma viajante no tempo, a gente tem que saber o porquê ela está fazendo isso, se realmente aquele cientista tem alguma coisa a ver com toda essa história, e tudo isso vai aparecer pra gente só lá no finalzinho do filme. Então eu sugiro que você assista Sombra Lunária de 2019, tá lá também na Netflix. Boys across town just got 2 more bodies. Suspect heading west across Liberty. Hello, Thomas. What did you say? Is this where it happens? Detective Lockhart, yes, hello. What do you mean it's happening again? You guys gotta see this. Philly PD. You seen this woman? Nice to see you again. She is priority number 1 for all law enforcement agencies. You have to stop chasing me. I'm doing all this for a reason. We're all going forward, but her. She's going backward. You have no idea what's coming. If you kill me now, the world as you know it will end. E a minha quinta e última indicação é o filme A Caverna. Nesse filme a gente vai ver um grupo de estudantes que sai em busca do professor de arqueologia que desapareceu enquanto pesquisava uma caverna remota. Hooper, que é o professor, estava em busca de uma fonte mística que, segundo as lendas, oferecia imortalidade. Ou seja, nada é por acaso, né? Sempre existe um interesse ali. Os estudantes então vão atrás do professor na tal caverna. Junto deles também vai uma criança, que é irmão de um deles, mas que fica do lado de fora. Ela não entra na caverna e vai ser um fator importante mais tarde na trama. Conforme eles vão explorando a caverna, eles percebem que tem algo muito bizarro que acontece lá dentro, porque o tempo dentro da caverna corre diferente do tempo do lado de fora da caverna. Eles vão encontrar lá dentro muita coisa estranha, como por exemplo, seres que parece que estão congelados no tempo e outros que são de períodos históricos da humanidade. Tudo fica pior quando eles se dão conta que ficaram presos lá dentro e que o tempo do lado de fora está correndo, diferente do deles. De alguma forma, eles precisam sair de lá, antes que seja tarde demais, né? Ou será que o pouco tempo que eles ficaram lá dentro foi demais para a vida que eles já tinham lá fora? Será que vai ter algum jeito de consertar se isso aconteceu? Só assistindo mesmo para saber. Eu gostei bastante desse filme, eu assisti ele já há bastante tempo, eu reassisti de novo, e eu gostei porque ele traz não só aquela tensão natural da história, mas também a premissa da evolução da humanidade.
e é bem interessante. As atuações podem deixar um pouco a desejar, mas a história é concisa dentro do orçamento, que foi pequeno, e do tempo do filme, né, que é pouco mais de 1 hora. Tem bastante coisa e fecha redondo. Então eu sugiro que vocês assistam para ter a opinião de vocês. O filme A Caverna é de 2017, também está lá na Netflix. Estas foram as minhas 5 dicas de filmes sci-fi de hoje, com viagem no tempo e uma certa bugada no cérebro. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aqui o seu like para fortalecer a nossa amizade e o nosso canal. Se inscrevam aqui no canal, caso ainda não for inscrito. Deixa aqui nos comentários também a opinião de vocês. Já assistiram esses filmes? Gostaram, não gostaram? Tem algum outro que vocês acham que buga bastante também o cérebro? Claro, existem muitos outros, mas qual deles vocês gostaram mais? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo a todos, tchau! Come on, boss. Hello? No one said anything about caves. That's weird. You can feel it. Professor Hopper, are you down there? We got something down here, and I need you to go down the other end of the rope right now. These hippies went missing back in the 70s. Hopper went on this massive search for the van they left in the day they went missing. And he didn't come back. And it's not Hopper. Why is the light moving like that? I think it's the sun. I think it's days and nights. It's the sun, rising and setting. Time is passing differently down here than it is on the surface. How long have we been down here for? I had a date this weekend.